Olá, senhoras e senhores, estamos bem, né? Com certeza. E hoje na aula, sempre muito bem-vindos, claro. Hoje na aula nos interessa a análise das rebeliões regenciais. Já sabemos que todas elas tinham em comum a proclamação da República, eram regionais, quer dizer, em cada parte, queriam independência, eram antimonarquistas, todas elas. Agora, de uma forma geral, foram organizadas pelas massas populares e ou urbanas. A única que vai ter um destaque vai ser a Farroupilha, por quê? É por causa das características econômicas da região. Mas aí, quando nós chegamos lá, nós vamos explicar essa questão. Assim, nós vamos analisar, vejamos, entre as revoltas regenciais, a cabanada entre Pernambuco e Alagoas, a cabanagem, observe bem, que é rebelião diferente. No Pará, Amazonas, a revolta dos Malês, na Bahia, a Sabinada, na Bahia também, Balaiada, no Maranhão e Piauí, e a Guerra dos Farrapos, ou a Farroupilha, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vamos, então, à análise delas. Aqui nós temos um quadro geral que nos mostra um mapa geral que nos mostra todas as rebeliões que aconteceram no período regencial. Ah, sim, só mais um detalhe, por gentileza. Praticamente todas as rebeliões foram reprimidas no próprio período regencial. Há uma única que só acabou sim no 5º ano do segundo reinado, através de um acordo, foi justamente a Farroupilha, que foi organizada pela elite aristocrática sulista. Perfeito? Então, esse detalhe é bom a gente logo ter em mente. Vamos, então, voltar para o nosso mapa. Assim, nós tivemos, observem bem pela localização geográfica, a cabanagem e a área de abrangência, a Balaiada, no Maranhão, na parte de Pernambuco e Alagoas, Setembrada, Novembrada, Abrilada, Cabanada, a Sabinada e Revolta dos Malês, na Bahia, para a gente saber localizar geograficamente as revoltas. E, finalmente, a Farroupilha, na parte sul. O que os senhores podem observar por esse mapa? Que praticamente as revoltas aconteceram pelo Brasil todo, menos a região controlada pela aristocracia carioca. Então, o Brasil todo se revoltava contra a centralização do poder e o Brasil servindo aos interesses, obviamente, do Rio de Janeiro. Como eu disse, eram contra a centralização do poder da aristocracia carioca, eram separatistas, eram republicanas, claro, não queriam monarquia, perfeito. Algumas tocavam na questão da escravidão, principalmente a revolta dos Malês. Ok. Aqui, novamente, em termos geográficos, as rebeliões regenciais como a cabanagem, como a balaiada, para nos fixarmos melhor na Bahia a Sabinada e também a revolta dos Malês. E, finalmente, obviamente, a Farroupilha. Todas surgem após o ato adicional de 1834. Justamente, exceto a cabanagem, claro, que a cabanagem começa praticamente um ano antes da edição do decreto do ato adicional.
Vamos então para a análise deles. Primeiro, a cabanada que acontecia entre Pernambuco e Alagoas. Era organizada principalmente pelos índios e escravos foragidos em cabanas nas florestas, principalmente na divisa entre Pernambuco e Alagoas. Quais eram as causas dessas revoltas das classes sociais menos favorecidas? Interessante porque queriam a volta de Dom Pedro I ao poder. Do outro lado, defendiam as suas terras, principalmente nas florestas, que eram constantemente invadidas pelos donos das terras e comerciantes de madeira. Então, qual foi a reação deles diante desse quadro? Organizavam as saques nas terras dos proprietários, nas fazendas, inclusive chegavam ao extremo, aqueles que mais invadiam as suas cabanas nas florestas, chegaram ao extremo de cometerem assassinatos de muitos proprietários nesta região e, obviamente, quando podiam, libertavam os escravos. Mas foram violentamente reprimidos e suas lavouras e casas queimadas, como nos mostra a ilustração. E o que aconteceu? Olhem aqui, por gentileza, e o que aconteceu com os locais que eles ocupavam? Obviamente foram absorvidos pelos proprietários de terras. Então, a primeira grande vitória da Guarda Nacional. Os senhores estão ligados, né? A Guarda Nacional que servia aos interesses justamente terra, 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 terra para a elite carioca. Mas a cabanagem, Amazônia e Pará, teve uma ampla participação popular, principalmente índios, negros, mestiços, escravos ou até alguns escravos livres, porém, todos obviamente sem posses. Então, na verdade, um segundo aqui, na verdade foi a revolta mais popular organizada pelas camadas mais baixas da sociedade brasileira, do Império. Vamos mais. A cabanagem recebeu uma grande influência da Revolução Francesa. É um detalhe muito importante porque toda a organização dele se deu da forma como ocorreu todo o processo da Revolução Francesa. Eram contra as desigualdades. Teve até uma pequena participação de uma parcela da elite local porque eles eram contra os privilégios que a burguesia portuguesa possuía, aliás, no Brasil todo, mas, por serem camadas mais baixas da sociedade, não tinham capacidade de organização de um programa político definido. Porém, chegaram até a tomar o poder, mas, pelos próprios líderes, como Antônio Maucher, Francisco Vinagre e Eduardo Angelim, foram, infelizmente, traídos diante do governo regencial. Por ser a mais popular das revoltas, foi a mais severamente reprimida. Vejam bem, senhoras e senhores, mais de 30 mil
mortos, o que representava 25% da população total da província do Pará. E o que é que aconteceu? Viviam nas cabanas, nas margens dos rios, daí o nome cabanagem. Mas observem bem, e o que foi que aconteceu com as terras que eles ocupavam? É uma bela obra, de novo, da Guarda Nacional a serviço da aristocracia rural carioca. Mais terras para eles. Resumindo, o que é que nós vamos perceber? Que uma meia dúzia de famílias da elite agrária carioca vai se apossar das terras do Brasil todo. Uma meia dúzia de famílias cariocas, pelo Brasil afora. Realidade que permanece, obviamente, até hoje no Brasil. Muito bem. Vejam só, observem só um detalhe muito interessante aqui. Para não serem identificados, principalmente os líderes, pela Guarda Nacional facilmente, possuíam as lideranças anônimas da cabanagem os nomes estranhos, como, por exemplo, Domingos Onça, Mãe da Chuva, João do Mato, Sapateiro, Remeiro, Gigante do Fumo, Piroca Cana, Chico Viado, Pepira, Zefa de Cima, Zefa de Baixo, Maria da Bunda e assim por diante. Só um segundo. Justamente para dificultar a sua identificação. Por isso que não usavam os nomes próprios e sim os apelidos que criaram para si. Mas mesmo assim, realmente foram praticamente dizimados. Muito bem. Vamos para outra, agora na Bahia, a revolta dos malês. Aqui precisamos lembrar de um detalhe. A maior centralização dos malês eram áreas urbanas, mas principalmente em Salvador. Era a maior concentração. Quem eram os malês? Vamos nos lembrar aqui rapidinho. Bem que eu vou mostrar num slide. Mas os malês eram aqueles escravos africanos, islamitas, muçulmanos, que tinham uma certa instrução. Por isso eram chamados também de escravos urbanos. Exerciam as atividades, eram escravos, mas tinham uma certa autonomia, até mesmo para poderem se deslocar, conhecer os lugares e assim por diante, e desenvolviam, eram alugados para os determinados serviços na cidade. Muito bem. Então, vamos ver. Tinham maior facilidade de convivência, obviamente, maior facilidade de encontros, acesso a vários locais. Então, com certeza absoluta, conheciam muito bem os hábitos do homem branco, porque tinham muito contato cotidiano com ele. E a razão básica da revolta, pode ver no slide, contra a escravidão. Além disso, impressionante, queriam proclamar a independência e criar na Bahia a República Livre Muçulmana. Por que é, olha aqui, por que é que eles conseguiram se organizar desta forma espetacular? Justamente por quê? Porque conheciam hábitos, costumes do homem branco. E justamente, já já nós vamos ver, a eclosão da revolta, ela vai se dar
quando eles vão saber que os brancos não vão estar em casas e sim vão estar na igreja. Obviamente, naquela época, com a existência do padroado, é claro que todos só podiam ser católicos e todos tinham que participar das cerimônias religiosas. Já esse detalhe. Mas vejam bem como conseguiram quem? Os escravos. Organizar. Queriam uma república independente. Você acha que a regência iria deixar proporcionar a fragmentação territorial e as terras? É claro que todas as terras que eventualmente os escravos vieram a ocupar, os malês, tornaram-se propriedade porque a destruição do movimento foi violenta, claro. Inclusive, alguns escravos foram enviados, exilados para áreas distantes pelo Brasil afora, para evitar uma nova combinação e organização de um novo movimento escravo. Vejamos mais. Eram contra a imposição da religião católica, acabei de dizer, era a questão da existência do padroado. E aqui lembrando justamente quem eram os malês. O mapa que nós já vimos numa das aulas iniciais dos escravos trazidos para o Brasil, que eram os bantus, principalmente do sul da África. Na parte centro-oeste eram os sudaneses e, além disso, os malês, justamente por causa da ocupação muçulmana do norte da África, que eram trazidos, já caracterizei-os, que eram trazidos principalmente para o Salvador, para as atividades urbanas. Malé significa simplesmente, na língua imalé, falada muito no norte da África, dentro do idioma Yorubá, que significa o muçulmano. Então, malé, muçulmano. Vamos ver o movimento. Noite de 24 para 25 de janeiro de 1835. Acompanhem, senhores. Instruídos, escravos de ganho, os malês, eram alfaiates, sapateiros, ferreiros, até professores, claro. Conheciam os costumes dos brancos, como eu já disse, e logo pela manhã do dia 25, porque era nessa parte do dia que a maioria da população da época ia para a igreja do Nosso Senhor do Bonfim, esvaziando, consequentemente, o centro. Era o dia de Nossa Senhora da Guia. Consequentemente, católicos foram para a igreja. E todos eram católicos, porque se existia padroado, só um segundo, se existia padroado, obviamente só poderia existir a igreja católica. Mas, além disso, infelizmente, os preparos para a revolta foram denunciados por uma negra. E aí, obviamente, devidamente massacrados e, consequentemente, o fim da revolta. Aqui nós temos justamente as imagens das atividades dos malês, ou seja, escravos urbanos. Liderados pelos muçulmanos Manuel Calafate, Aprígio e pai Inácio, foram violentamente massacrados, executados, exilados, como eu comentei para os senhores. E aí, obviamente, sempre o papel decisivo da Guarda Nacional, elitista, a guarda da aristocracia rural carioca. Vamos para a próxima revolta, a Sabinada, na Bahia também.
Esse nome veio do seu organizador, o líder, Francisco Sabino Barroso, que, além de líder, era um médico. Portanto, olha aqui, podemos perceber que essa revolta foi mais organizada pelas classes medianas e principalmente urbanas, como, por exemplo, os médicos, professores, engenheiros, etc. O problema era que a Bahia enfrentava dificuldades econômicas, essa foi a causa principal. E, além disso, revoltaram-se contra o recrutamento forçado para lutar na Guarda Nacional contra os farrapos no Sul. Olha aqui, essa foi a causa imediata da revolta. Porque como é que eles, que eram também revoltosos, que apoiavam as outras rebeliões, iriam lutar contra os seus parceiros do Sul? É claro que tinham o objetivo de instalar uma república, só que aqui tinha um detalhe, como vocês podem observar no texto, até a maioridade de Dom Pedro II. Depois vamos conversar. Como eu disse, uma grande adesão da classe média urbana, mas, infelizmente, de novo, grande obra da Guarda Nacional, os seus líderes foram presos ou mortos e muitos também expulsos da Bahia e as suas propriedades e casas incendiadas. E, de qualquer jeito, a Bahia, através da Sabinada, criou a República Baianense durante a rebelião e passou 4 meses como uma república independente. E, novamente, olha para mim, novamente o que foi que aconteceu com as suas propriedades? Se foram tomadas pela meia dúzia das famílias da elite carioca, claro. A próxima, Balaiada no Maranhão. Foi uma revolta popular, foi um levante social. Quais as causas principais? Primeiro, contra a pobreza generalizada, uma verdadeira miséria, miseravelmente miserável, vivida pelas populações. Obviamente de renda mais baixa. Injustiças e abusos de poder pelas autoridades. Privilégios dos latifundiários e sempre da burguesia portuguesa. Mas aqui nós temos uma observação. Os fazendeiros, de qualquer jeito, disputavam o poder entre si ou com a burguesia portuguesa pela hegemonia política no Maranhão. Então, o Maranhão virou um verdadeiro palco de guerra. Tivemos, então, a participação de chamados fazedores de balaios. Daí a balaiada. Olha aqui, vejam só. Os fazedores de balaios eram um grupo, uma categoria social muito numerosa. Por quê? Porque a base da economia do Maranhão era principalmente algodão. Então precisava-se de balaios para poder recolher, fazer a colheita do algodão. Então era um grupo social bastante numeroso, capaz de organizar uma revolta, como estamos falando aqui. Além deles, nós tínhamos vaqueiros, escravos e outros fugitivos, obviamente, escravos, e outros desfavorecidos.
Como foi que aconteceu? Ainda tem um detalhe no Maranhão. A própria elite política era dividida entre dois partidos. De um lado, os chamados bem-te-vis, que eram liberais, que apoiaram indiretamente os balaios no início da revolta. Olha para mim, por quê? Eram contra o monopólio dos conservadores, principalmente ricos fazendeiros. Voltando para o slide, os cabanos, segundo o grupo social, o grupo elitista, justamente conservadores que eram contra os balaios. Os dois partidos disputavam o poder na província. Como todo o Nordeste, Maranhão vivia uma grave crise econômica, principalmente por causa da concorrência do algodão norte-americano, que, aliás, olha, aqui já era industrializado, toda a produção já era industrializada e até produção de tecidos também. Então, obviamente, a manufatura algodoeira no Maranhão não tinha capacidade de poder concorrer com produto estadunidense. Além disso, a situação insustentável entre as elites e a própria população, os ruralistas instituíram uma lei chamada Lei dos Prefeitos. O que essa Lei dos Prefeitos determinava? Que os prefeitos eram nomeados pelo governador da província. Óbvio que isso trouxe grande insatisfação e a eclosão da revolta por todo o Maranhão. E aí, os revoltosos adotaram a tática de guerrilhas, que são as táticas de ataques de surpresa aos determinados alvos, para ir, dessa forma, desintegrando o seu opositor. Mas é claro que, diante da Guarda Nacional, não tinham mínima chance de. E aqui temos alguns fatos. Vejam só, primeiro, o mapa onde aconteceram as lutas durante a balaiada. Maranhão e uma parte do Piauí. E aqui, a revolta aconteceu de uma forma muito interessante. Primeiro, ao ter o irmão detido em Vila de Manga, o vaqueiro Raimundo Gomes e seus amigos atacaram a cadeia pública da vila, libertaram todos os prisioneiros, inclusive seu irmão, em 1838, e tomaram todas as armas e munições que estavam justamente na cadeia. Segundo episódio simultâneo. Paralelamente, o artesão de balaios, Manuel dos Anjos Ferreira, resolveu fazer justiça com as próprias mãos após um soldado desonrar suas filhas. Por isso, ataca diversas vilas e fazendas no Maranhão. E o terceiro episódio, aconteceu então a união dos dois primeiros com o negro Cosme Bento de Chagas, que era um quilombola e chefe militar de aproximadamente 3.000 negros. Finalmente, em 1939, os revoltosos, como Raimundo Gomes entre eles, organizaram uma junta provisória, mas foram manipulados e traídos pelos liberais, os chamados bem-te-vis. Nos combates aconteceu a morte de Manuel dos Anjos, justamente o fazedor de balaios.
A liderança foi assumida pelo ex-escravo Cosme, que, diante da potencialidade da Guarda Nacional, preferiu se retirar com o seu grupo para o sertão e abandonar a luta. Claro que o Império fez a sua parte, resolveu enviar Coronel Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, com as tropas da Guarda Nacional, que obviamente reprimiram violentamente mais uma revolta. E um momentinho para mim, e de novo, o que aconteceu com as terras desta parte da população dos revoltosos? Foram absorvidas pela meia dúzia da elite carioca, aristocracia rural. Finalmente chegamos à Guerra dos Farrapos, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A Guerra dos Farrapos aconteceu na província de São Pedro, do Rio Grande do Sul. E aqui nós temos uma tela justamente mostrando o exército dos farrapos, justamente. Foi a revolta mais elitista e mais longa de todas as revoltas, como eu já mencionei, liderada pelos donos das estâncias, os charqueadas, Bento Gonçalves, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi. Quais as causas? O problema da farroupilha foi, na verdade, um problema político. Um grande descontentamento político com o governo imperial brasileiro. Por quê? De novo, um minutinho aqui. Porque é o seguinte, a aristocracia rural carioca centralizava o poder no período regencial e não permitia a penetração de outras aristocracias rurais elitistas do resto do Brasil, inclusive a sulista das estâncias. Essa foi praticamente a razão da revolta, justamente dos estanceiros, que economicamente eram significantes para o império, para a regência. Do outro lado, busca por parte dos liberais por maior autonomia para as províncias, tudo estanceiros, revolta com os altos impostos cobrados no comércio de couro e charque, importantes produtos da economia do Rio Grande do Sul naquela época. E, finalmente, os farroupilhas eram contrários à entrada e concorrência do charque e couro de outros países como Uruguai, Argentina, com preços baratos que dificultavam o comércio desses produtos por parte dos comerciantes sulistas. Exatamente isso. Por quê? Para que os sulistas não enriqueceram. Por isso que se facilitou a entrada da carne estrangeira. Para que a aristocracia sulista não ganhasse dinheiro e tivesse prejuízo para não ter direito à participação política na regência, resumindo. E assim, as charqueadas serviam para a produção da charque para a alimentação de escravos na mineração, nas plantações do açúcar, até na cafeicultura. Consequentemente, o custo era alto por causa da manutenção de escravos. As províncias unidas do Rio da Prata, Argentina e Uruguai, que desenvolviam a indústria da charque, a produção era muito mais barata porque era industrial e assalariada. E aqui nós podemos observar quais eram as condições justamente de trabalho deles, onde eles tinham características de uma verdadeira fábrica de carnes.
existia divisão de trabalho, então super bem especializada e organizada do que nas estâncias sulistas brasileiras. Em 1835, os revolucionários comandados por Bento Gonçalves tomaram então a cidade de Porto Alegre, forçando a retirada das tropas imperiais da região. Aqui os senhores podem ver então o Bento Gonçalves. Mas o Bento Gonçalves foi preso em 1835 e em 1836 os farroupilhas tem várias vitórias diante as forças imperiais dirigidas por Canabarro. Até que em setembro do mesmo ano, mesmo com Bento Gonçalves aprisionado, proclamam a República Rio-Grandense Independente. Um ano depois, Bento Gonçalves consegue fugir da prisão e cria a República Rio-Grandense Independente. E, finalmente, também os farroupilhas criaram em 1939 a República Juliana, hoje a região da Santa Catarina, que foi proclamada por Giuseppe Garibaldi, que já tinha participado, inclusive, na unificação italiana, Farroupilha e Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Aqui os senhores podem verificar o lema Liberdade, Igualdade e Humanidade da República do Rio Grande ou de Piratini, e do outro lado a bandeira da República Juliana, que os senhores podem observar, e até mesmo a moeda própria da República Independente. Vejam só como é que ficaria o Brasil se as revoltas regenciais, tivessem dado certo. Total fragmentação do território. E nós já sabemos por que não interessava ao governo regencial a fragmentação do território. Aqui, inclusive, os senhores podem ver a tela da proclamação da República Piratini, e o fim do movimento se deu através, em 1842, primeiro o governo imperial nomeou o Duque de Caxias para fazer um acordo e dar o fim à rebelião. Mas só em 1845, após vários conflitos ainda militares, enfraquecidos farroupilhas aceitaram o acordo proposto por Duque de Caxias, foi integrada ao Império Brasileiro, e isso se deu através do Tratado de Ponche Verde de 1845, que determinava anistia aos envolvidos gaúchos, incorporação dos farrapos ao Exército Nacional, permissão para escolher o presidente da província, devolução de terras confiscadas na guerra, proteção ao charque gaúcho da concorrência externa, libertação de escravos envolvidos, que foi prometida, porém, no episódio chamado Surpresa de Porongos, houve a traição em relação aos escravos e, obviamente, não se tornaram homens livres. Senhores, essas foram as rebeliões regenciais durante 15 anos, no período de 15 anos. Muito obrigado pela atenção. Tchau, até a próxima.